Continue participando, por favor. Isso aí. Bom, eu desejo a todos nós um evento produtivo, instrutivo, e também uma boa noite. Nós estamos aqui, o nosso convidado de hoje é Rodrigo Ferreira Barros, graduado em Antropologia pela UNB e mestrando pelo PPGAS da UFMT, tendo concluído a graduação em 2013, tem experiências de trabalho governamental na 6ª CCR do Ministério Público Federal, no setor de arquivo do CNV, além de atuar desde 2015 na organização não governamental OPAN, Operação Amazônia Nativa, desenvolvendo projetos ligados à gestão de territórios indígenas e assessoramento de organizações e associações indígenas. Atualmente realiza pesquisas sobre direitos indígenas e pluralismo jurídico em perspectiva comparada entre Brasil e África. Muito grata, Rodrigo, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Enfim, eu vou passar a palavra para a professora Edilene primeiro, depois eu passo para você, para ela dar algum informe a respeito, principalmente, eu acho que da equipe que nos dá suporte. Pode falar, professora. Gente, boa noite a todos. Nós chegamos hoje ao último evento do ano, né, a última conversa desse ano do Seminário de Inserção Profissional dos Cientistas Sociais 2021. Eu falo desse ano porque, embora nós não possamos garantir, já temos pensado, né, professora Heloísa, em criar novas edições, aí, a depender da demanda e de algumas outras condições. Em primeiro lugar, dizer que é uma satisfação receber aqui o Rodrigo Ferreira Barros. Estamos muito empolgadas com a contribuição e somos todos bastante gratos, né, a que ele tenha aceitado participar aqui dessa nossa realização. Agradecer os nossos participantes e a nossa equipe de colaboradores, que são extensionistas voluntários, né? Estudantes de graduação. A Ana Tamara Garcia Clemente, o Davi dos Santos, a Jaqueline Lopes, a Cleice Montanha, o Luiz Felipe Mariano, o Mixele Djalma e o Renan Braga. Né? Nós temos, essa é uma realização dos cursos de bacharelado e de licenciatura em Ciências Sociais, com o apoio do Departamento de Antropologia, do Departamento de Sociologia e Ciência Política, da direção do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência e da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Então, desejar a todos uma noite bastante rica e vamos começar. Pode falar, Rodrigo. A palavra está com você. Ok, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu parabenizo realmente o departamento por essa iniciativa. Eu não sabia antes, né? Antes do convite, eu não sabia da existência dessa iniciativa realmente de, né, promovendo esse debate sobre a inserção profissional realmente, porque eu lembro quando eu, né, fiz uma graduação e a gente não tinha um debate assim colocado dessa forma, né? Tão institucionalizada e transparente. Então, eu acho muito legal, realmente. Eu senti falta disso na minha graduação mesmo, então fiquei muito feliz com o convite. Porque, bom, eu não sei vocês, quando eu estava na graduação, o mercado de trabalho, assim, na antropologia era bem misterioso, assim, para mim. Parecia uma coisa meio incógnita, assim, ou então, às vezes, dá a impressão de que era um feudo, já meio restrito a algumas pessoas, quando você olha do lado de fora, principalmente, né? Acho que tem muito desse debate que tem a ver com uma conversa maior, né, que acontece, que é com relação à regularização mesmo da profissionalização,
né, da profissão de antropólogo, né? Então, eu acho que é um debate que está bem relacionado e foi um pouco a partir daí que eu comecei a me interessar mais pelo tema desde o começo, desde quando eu estava na graduação. Então, é interessante, né? Porque a nossa profissão não é ainda, né, é uma profissão regularizada, né? A gente nossa principal referência é uma associação acadêmica, né? Não é um conselho profissional, né? Como é em algumas outras profissões, por exemplo, e carreiras e trajetórias, né? Acho que essas trajetórias antropológicas são construídas de múltiplas formas, né? Às vezes até meio disformes, eu acho, porque cada um realmente às vezes traça diferentes caminhos. A gente não tem muito plano de carreira, né? Para antropólogo, por exemplo, a gente tem código de conduta, né? Mas não plano de carreira. Que talvez seja a mesma coisa dizer para mim que eu acho que a gente tem trabalho, mas não tem emprego, às vezes, né? Mas trabalho para fazer tem muito, mas é um pouco diferente de algumas outras profissões no nosso campo. Até pela natureza, eu acho que todo mundo espera, não sei, eu fico curioso para saber, se vocês quiserem até falar no chat, pessoal, ou levantar e falar qual era a expectativa de vocês mesmo quando decidiram, né? Fazer ciências sociais, por exemplo. Né? Eu, no caso, tem isso, né? Ciências sociais, você ainda tem ciência política, sociologia, antropologia, né? Um ramo relativamente amplo, mas no caso aqui eu, né, fico um pouco mais da minha experiência pessoal, que é da antropologia mais. E aí, assim, bom, como eu passei um pouco por isso, eu vou tentar colocar para vocês como foi a minha, né? A minha experiência pessoal um pouco nisso, que, assim, pelo menos eticamente e academicamente, assim, eu estou bem satisfeito profissionalmente até o momento com as minhas experiências de trabalho. Apesar de, economicamente, às vezes a gente se sentir um pouco defasado, mas bom, coisas da vida, né? A gente não somos os únicos. Mas, bom, eu fiz Ciências Sociais na Universidade de Brasília, né? Eu entrei no segundo semestre de 2009, junto com outros 90 calouros naquela época. Talvez, eu acredito que isso até se mantém. Então, por semestre entravam 90 pessoas em Ciências Sociais. No terceiro semestre já muita gente já não estava, era bem comum, mas ainda assim é um número relativamente grande de pessoas, né? Se a gente for pensar, principalmente no mercado, não, nem no mercado eu penso, mas no trabalho mais imediato que se aparece, por exemplo, que seria o de professor, talvez, né, dentro da academia, e que é óbvio que não há vaga suficiente para, né, incorporar todo esse contingente de pessoas se todo mundo simplesmente seguir uma carreira acadêmica. E é uma coisa que, para mim, é muito engraçado, porque quando eu entrei e eu fiz a matéria de introdução à antropologia, o professor que deu a aula para a gente, ele, em introdução à antropologia, acho que não foi a primeira aula, mas logo nas primeiras aulas ele perguntou assim para a gente, ele falou, não, então eu quero saber qual é o tema de pesquisa de vocês. Vocês já sabem o que vocês vão fazer no mestrado? E eu estava no primeiro semestre, né, de graduação, e ele falou isso. Aí a gente falou, como assim? Aí ele falou, porque não vai ter trabalho para vocês. Né? Ele falou, bom vocês pensarem o que vocês vão fazer na pós-graduação, porque senão vocês vão fazer o quê? Né? Vocês acham que vocês vão ser presidente do Brasil por causa do Fernando Henrique Cardoso? Ele falava na minha época era assim, mas hoje em dia e foi bem desanimador, né? Claro, bem desanimador. E eu lembro que com vários outros problemas com esse professor, quando eu fiz teoria antropológica 1 também, a nossa professora estava sofrendo muito porque a carga de leitura, como vocês já devem ter percebido, eu imagino, né? Não sei se a gente tem muitos calouros aqui na sala, mas Ciências Sociais é um curso que exige muita leitura, né? O pessoal costuma dizer que é um curso fácil porque, às vezes, né, fala que é um curso fácil porque é um curso fácil de entrar, às vezes, porque a concorrência não é tão alta, tem uma disponibilidade de vagas, mas para sair, né, entravam 90 pessoas em Ciências Sociais, né, lá na UNB. Não saíam 30 todo semestre de formandos. Né? A turma de formandos não fechava 30 todo semestre. Então, não tinha 30% de rendimento, às vezes, né? Não tinha um terço de rendimento. Porque, realmente, muita gente chegava e além de não ter, né, essa preparação para uma carga de leitura muito grande, né, as pessoas achavam que ia ser uma coisa um pouco mais tranquila, às vezes, nesse sentido. E a perspectiva profissional não parecia muito animadora, né? E aí o professor chega e fala essas coisas, o pessoal já fala, ixi... Para mim, eu confesso que depois de um tempo me pareceu que era até reserva de mercado do professor, né, de falar uma coisa dessas. Porque, bom, né, eu
terminei antes de eu terminar, no meio da minha graduação, eu fui até Teoria Antropológica 2, porque eu tinha a intenção já de fazer antropologia, porque eu sabia que a antropologia tinha essa perspectiva um pouco mais de pesquisa de campo, né? Essa coisa da observação participante me atraía, porque eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas de forma assim próxima das pessoas, né? Então eu insisti na antropologia, e aí eu fiz Teoria Antropológica 2 e falei, não, vou lá, né? Mesmo sendo meio desanimador. E aí, uma coisa interessante foi que aconteceu nesse semestre que eu estava fazendo Teoria Antropológica 2, abriu um processo seletivo de estágio, né, para trabalhar na 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República. Então, e aí eu fiz a prova, o conteúdo era exatamente Teoria Antropológica 2, né? Então, umas coisinhas de Lévi-Strauss, né, um Palandier, uma coisa dessa, e aí eu, me dei bem, né, fiz a prova, eu estudei muito que aí eu já estava gostando, né, meu professor de Teoria Antropológica 2 acabou sendo meu orientador, ele era um ótimo professor, gostei muito, e aí, assim, né, comecei a me empolgar com antropologia, só que aí no momento que aí eu fiz essa prova, passou acho que um semestre, se eu não me engano, e aí me chamaram, não, agora é você, né, porque eu fiz a prova, acho que eu fiquei em 3º lugar, ou 2º lugar, uma coisa dessa. Passou um tempinho, me chamaram. E aí eu entrei para trabalhar no setor dos peritos em antropologia da 6ª Câmara do Ministério Público, como estagiário. Ali foi a experiência realmente que deu o meu beabá da antropologia, assim, porque eu entendi que é muito além dos textos, né? A gente na universidade lia texto atrás de texto, atrás de texto, e principalmente teoria, né? Detalhe que eu, nesse momento, nunca tinha... Na verdade, eu fechei a minha graduação toda na Universidade Brasileira sem pegar uma matéria de indigenismo, etnologia, sociedades indígenas, quilombolas, nada. Não peguei nada que tinha a ver com comunidade tradicional, porque a minha graduação, eu fiz a minha monografia em antropologia urbana, né? Na verdade, a etnografia das instituições, pensando, né, a atuação do Estado, porque era isso que sempre me interessava, né? Como que o Estado atuava sobre direitos individuais, por exemplo. Esse era o meu interesse na graduação. E acabou que eu, né, entrei na 6ª Câmara. Bom, pensa bem, eu não sei vocês, né, mas eu era um graduando de antropologia, né, não tinha dinheiro, então eu estava desesperado por um estágio. Eu queria trabalhar, mas todo lugar onde eu chegava para trabalhar, eles me pediam experiência profissional. Então, né, como é que eu ia conseguir? A única forma realmente foi ali, no processo seletivo, né? Então, na hora que caiu, eu estudei também para ele, assim, né, na medida do edital que tinha, eu olhei as provas passadas, né, que eu dei uma de pequeno concurseiro na época e tentei. E felizmente deu certo. Quando eu entrei lá, mudou minha vida, realmente, porque eu estava trabalhando com as pessoas que tinham algum dos cargos, na minha cabeça, assim, era um dos cargos mais altos de antropólogo, você pode ter, né, porque eles eram peritos, né? Então, a palavra deles, aquilo que a gente discute, que às vezes fica muito abstrato quando a gente está falando numa aula de teoria antropológica, mas autoridade etnográfica, né? Eu senti, não, aqui eu estou no alto da autoridade etnográfica, porque são peritos, a palavra deles não é que não é uma decisão judicial, mas influencia uma decisão judicial, por exemplo. Eu falei, aí eu podia ver a antropologia agindo de uma forma muito pragmática, né, objetiva no sentido de fazer as subjetividades que a gente busca entender ter sentido num plano prático para que as pessoas da nossa pesquisa, com quem às vezes a gente pesquisa, não sejam sujeitos, às vezes nem simplesmente atores, mas de uma certa forma beneficiários do sistema de justiça, por exemplo, ou do próprio Estado brasileiro, né? Então, que foi aí que eu comecei a entender que, além de teoria antropológica, métodos e técnicas, eu tinha que estudar política pública, né? Porque se eu queria atuar, se eu queria ver a antropologia como ação, o Estado, para mim, sempre foi um ator essencial, embora também essa é a minha perspectiva, mas eu entendia, não, eu quero ver o campo além da pesquisa, né? Então, o campo onde a antropologia pode servir para transformar a realidade de uma certa forma mesmo. Tudo bem, claro, né? Sempre o nosso objetivo. E foi muito interessante, ali foi onde eu realmente aprendi que tinha um universo profissional da antropologia que tinha um status muito, que além da simples problematização teórica, metodológica, que às vezes a gente perde muito, ganha muito na academia, né? Toda essa problematização, mas ali era uma coisa que não estava descolado da academia, porque todo o trabalho que eu tinha que usar
Para contar para vocês, né, o que eu fazia lá, por exemplo, né, que talvez isso não seja muito claro, o que os peritos em antropologia lá fazem, e eu auxiliava eles a fazerem, né? Então, por exemplo, todos os processos que chegavam no Ministério Público, que eram referentes a qualquer povo indígena, comunidade tradicional, incluindo, então, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, e alguns faxinais, etc. Todos, né, tudo que se encaixe sobre esse grande rol que nós temos no Brasil de comunidades tradicionais, se tinha algum processo onde a coletividade desses grupos estava sendo afetada, né, com direitos coletivos, ia parar na Sexta Câmara em algum momento, né? Então, seja referente à saúde, educação, questões criminais, questões fundiárias, tudo realmente. Tudo acaba parando lá, e lá, né, se fazia uma organização para onde, em algum momento, esses processos eram encaminhados à Sexta Câmara por um procurador que entendia, né, que isso era uma questão que afetava, por exemplo, direitos indígenas, não apenas o direito do Jadson Caigangue, sei lá, né, o direito dos, por exemplo, dos Caigangue ou dos quilombolas lá do pessoal da Chapada, né, dos Calunga, etc. Então, o que afetasse a coletividade, o que o procurador entendesse que afetasse, poderia afetar a coletividade, então se trataria de uma questão de direito federal, né, e não simplesmente uma atribuição da justiça comum. Por isso que é importantíssimo, a gente vai estar de uma forma sempre ou outra, por isso de políticas públicas e legislação, né, também tem que estar dentro do domínio dos antropólogos, se eles querem atuar nessa forma, que eu aprendi isso, né, um pouco na graduação. Então, e tudo isso ia parar lá, e o nosso trabalho era reunir informações antropológicas que justificassem que essa questão deveria ser analisada como uma questão de direitos coletivos, por exemplo, ou de direito indígena, e não simplesmente pela justiça comum. Até porque a gente sabe que a justiça comum tende a ter menos sensibilidade e menos entendimento das particularidades dessas comunidades. Então, era o nosso trabalho fazer um pouco que mais fácil para que os operadores do direito entendessem essa situação através de uma lente um pouco mais antropológica, né? Então eu passei 1 ano e meio lá e foi realmente foi muito aprendizado. Eu não fazia campo, né? Eu não sei se fosse em Brasília, nessa época eu morava em Brasília, então isso tudo era naquele prédio da PGR, e a não ser eu costumava, então, eu tive esse primeiro contato com comunidades tradicionais na capital, né? Então quando eles vinham para a capital, eu encontrava eles. E, bom, era um estágio, eu me formei, né, em 2013, então entrei em 2009, saí em 2013, e aí tive que sair do estágio. Aí eu saí, né, juntei um dinheirinho, fui viajar, fui para Colômbia, voltei, passei pela Amazônia, e aí tive minha primeira experiência de Amazônia, que foi meio como turista, assim, né, e foi interessante, assim, mas eu peguei um barco, por exemplo, saí de Letícia, Tabatinga, não sei, quem talvez conheça, mas, e fui para Manaus, né, peguei um recreio para Manaus. Aquele esquema, né, a rede armada, todo mundo lá, e, pô, bacana. Mas aí eu, no meio do caminho, eu falei, bom, deixa eu parar aqui e descer numa cidade, né, para ver a Amazônia. Eu desci numa cidade que era, assim, muito, muito feia, assim, sabe, o porto, quando você olhava embaixo, era todo poluído, com muito lixo, e as crianças todas nadando lá, a subida da escada era um lamaçal que todo mundo escorregava, vários bêbados no porto, assim, bem, um lugar bem assim, eu confesso que eu peguei, eu falei, caraca, então a Amazônia é meio assim, então, né? Pelo menos essa aqui é uma das Amazônias, né? Eu assim, cheguei em Manaus pensando assim, caraca, não, não dá muito para mim aqui não. Aqui, né? Eu tinha tido uma conversa com um professor antropólogo uma vez, né, sobre o que você vai pesquisar, coisa e tal, e ele falou para mim, olha, você tem que ver o que você tem estômago. A verdade é essa. Tudo é interessante na humanidade, na sociedade, na antropologia, mas você tem que saber o que você tem condição de pesquisar e de trabalhar. Naquele momento eu confesso que eu falei, cara, se for para morar nessas condições aqui, eu não sei se eu quero não, sabe? Enfim, eu peguei e aí também, meu dinheiro também já estava acabando, que era só um estágio, né? Eu tinha ali R$ 2.000 para fazer uma viagem de vários meses e voltei para procurar emprego. Nessa época em Brasília, por sorte, eu tinha... por sorte não, né? Eu tinha uma conhecida que trabalhava na Comissão da Verdade, que estava acontecendo nesse momento também. Então, a CNV é a Comissão Nacional da Verdade, que aconteceu de 2012 até 2014, mais ou menos 2015.
E lá abriu um processo também, abriu um processo seletivo, né? E uma pessoa falou, olha, abriu, né? Você está procurando, né? Vai que, né? E aí eu tinha essa experiência do estágio e resolvi fazer esse processo seletivo. Abriu vaga para tudo, né? Pesquisador júnior. No fim das contas, o meu currículo ainda não era, eu só tinha tido no estágio, então eu só consegui o cargo mais baixo, que era de assistente em documentação e informação, né? Então, basicamente, eu era auxiliar de arquivo, né? E aí, claro, no primeiro momento, assim, né, pô, né, eu sou antropólogo, né, o que eu vou fazer num arquivo, né, né, mas eu sabia o que era a CNV e eu falei, não, eu quero estar nesse espaço, né? Então, eu também resolvi, falei, não, deixa eu me abrir, até porque eu também não tinha uma grande noção do mercado de antropologia, eu conhecia antropologia dentro do Estado, né? Então, eu falei, bom, enquanto não tiver um concurso público, né, eu não vou virar perito do Ministério Público, né, não vou virar engenheirista da FUNAI, né, na época. Então, e aí eu entrei nessa, era um cargo de 20 horas, e comecei a trabalhar na Comissão da Verdade. E lá, claro que eu, sempre que aparecia, todas as questões indígenas que apareciam no arquivo, o pessoal falava, Rodrigo, né, vai lá, né, já que você mexe com o pessoal aí de índio, pega esses trabalhos aí, então, documenta esses negócios aqui. Então, eu acabei tendo um acesso muito privilegiado, na verdade, porque o meu trabalho na Comissão da Verdade era fornecer todo o material de pesquisa que os pesquisadores me solicitassem, né? E ajudar a organizar o acervo geral da Comissão Nacional da Verdade. Então, todos os documentos de todos os tipos passavam pela nossa mão. Nosso objetivo, nossa função era, bom, dar uma olhada básica, resumir, ver do que se trata, catalogar no lugar certo. Quando alguém pedir, a gente sabe onde está, entrega certinho, para fazer, né, realmente o acervo da comissão, que é, hoje em dia, foi o que né, ajudou a formar o relatório, que os pesquisadores escreveram com esses dados, e formou o acervo geral da CNV, que eu confesso que eu desconheço como está a situação de acesso hoje. Muita coisa está a maioria das coisas está no relatório, no site. O acervo completo estava organizado no Arquivo Nacional em Brasília, mas eu confesso que eu não sei como isso aconteceu desde então. Bom, a Comissão Nacional, para quem não conhece, eu simplesmente recomendo que conheça, né, que abra o site, né, procure no Google aí, Comissão Nacional da Verdade. Foi um dos trabalhos que eu confesso que foi mais mórbidos, tristes mesmo, né? Um trabalho muito triste de se fazer. De novo, eu não, acho que eu nem falei, né? Mas para quem não sabe, a Comissão Nacional da Verdade foi um órgão de Estado criado para investigar e registrar e dar uma versão do Estado sobre os crimes cometidos na época da ditadura militar, né? Os crimes cometidos pelo Estado. Então, essas coisas que eu estava registrando e documentando eram geralmente depoimentos de violações de direitos humanos, né, vítimas contando o que aconteceram com elas, fotos e vídeos de pessoas, né, mortas, torturadas, né, relatos de familiares de desaparecidos. Então, é muito triste mesmo. Mudou minha vida no sentido de me deixou um ser humano muito mais sensível, de saber o tanto de coisa que a gente pode encontrar pela frente se a gente vai trabalhar com direitos humanos. Porque geralmente, quando você trabalha com direitos humanos, você trabalha com a violação deles, né? Então, é sempre muito... também é das coisas que eu digo. Você tem que saber o que você tem estômago para aguentar trabalhar e pesquisar, porque realmente não é fácil. Você vê que as pessoas adoecem nesse tipo de tema, realmente. Mas, né, ainda assim, eu tenho muito, muito orgulho de ter feito parte. Era um time de profissionais incríveis, né, de todas as áreas, que realmente um altíssimo nível de profissionalismo e produzindo uma das coisas que eu acho que é mais importante no país. Se o relatório da Comissão Nacional da Verdade fosse lido e divulgado, né, como ele deveria ser nas escolas, nas universidades, deveria ser leitura obrigatória para todo brasileiro, a gente provavelmente não estaria na situação que a gente está hoje, porque por um lado, muita gente diz que né, deve ser muito frustrante ter trabalhado na Comissão Nacional da Verdade e ver a situação que a gente está hoje, mas a gente já sabia, de uma certa forma a gente estava tentando avisar. Eu acho que era até por isso, né? Mas, enfim, eu só fecho a Comissão da Verdade com isso, que todos devem estudar esse relatório, por mais triste que seja. Então, de qualquer forma, essa comissão tinha data para acabar, né? Então, em 2014, era por decreto, né? Por decreto de lei, ela tinha essa data para acabar.
Até 2015, a gente conseguiu permanecer, algumas pessoas, justamente do setor de arquivo, né, aquelas que, a princípio, né, num cargo mais baixo que eu pensava, eu consegui ficar trabalhando por mais tempo, porque levou muito mais tempo para fechar esse acervo, né? Mas então, enquanto eu estava no acervo, eu falei, bom, eu preciso sair daí, né? Isso aqui vai acabar, eu preciso encontrar um outro emprego, né? Eu já estava ali já há 2 anos de formado, preocupado, assim, né? E abriu esse edital da OPAM, né? Operação Amazônia Nativa, que é uma instituição sediada aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, né? E eu vi o edital, confesso que eu não sabia muito bem do que se tratava, né? Mas eu sabia que era uma instituição de respeito, né? Eu perguntei para os meus colegas do Ministério Público, eu falei, vocês já ouviram falar desse pessoal aqui? Eles falaram, não, olha, esse pessoal aí faz escola. Eles falaram, talvez era meio ligado à igreja, mas acho que não é mais. Aí eu fui procurar saber, vi que não era mesmo. Mas que era isso, né? Tinha essa fama de que era um pessoal que realmente fazia escola no indigenismo e é, de fato, a primeira organização da sociedade civil dedicada, né, ao trabalho com povos indígenas, né? Que não seja ligada, por exemplo, nem à igreja, nem ao Estado. E, bom, então eu fiz esse edital, né? Prestei esse edital, fiz as entrevistas, o pessoal me perguntou, bom, e é isso, qual é a sua experiência de aldeia? E eu falei, né, eu trabalhava como eu falei, eu trabalhava com comunidades tradicionais de todos os tipos, mas na capital, né, em contexto urbano, quando eles vinham falar com a gente, quando eles vinham falar com o Estado. Eu falei, olha, não tenho, mas eu, né, tenho disposição para ter, né, porque aí eu já estava começando a entender que o mundo de trabalho da antropologia tinha que ir muito além do simples antropólogo. O que eu quero dizer? Acho que, então, eu estou querendo falar aqui um dos primeiros desafios, né, dessas oportunidades de trabalho na antropologia. Esse cargo não era antropólogo, né? Eu não estava contratando antropólogo, estava contratando indigenista, né? O que, como vocês talvez já devam saber, nesse momento nem todo indigenista é antropólogo, já que nem todo antropólogo também é indigenista. Embora todo indigenista tenha que ter alguma noção, né, de antropologia, então a gente está um pouquinho privilegiado nessa área, né, de certa forma. Eu acho que tradicionalmente um grande número de indigenistas são antropólogos, né? Nós somos de fato as pessoas que, né, teoricamente treinadas para poder fazer essa mediação entre diferentes sociedades, né? Os antropólogos ao longo da teoria vão chamar de diferentes coisas, né? Tradução cultural, mediação, várias coisas que a gente vai ver ao longo. Pode chamar de como for, mas eu acho que acho que é isso, né? Nosso objeto de estudo é a alteridade, justamente a diferença entre os povos. Então, se nós somos treinados para isso, nesse caso a gente pode contribuir, né? E não só pode contribuir, mas alguns princípios nossos têm que ser essenciais, né? Tem que ser observados, né? Mas o que eu entendi foi que eu estava então disputando essa vaga com, no mínimo, pessoas das ciências humanas, né? E quando eu entrei, por exemplo, eu vi realmente, né? Eu numa organização nem 20, vou dizer aí, 25% da instituição, por exemplo, seriam antropólogos ali no cargo, porque e aí que eu comecei a aprender. Uma figura aí da OPAM que talvez algum conheça, quando eu cheguei na OPAM, então, né, aí eu, bom, então vou para a OPAM, né, então passei na seleção, né, e cheguei lá e a pessoa que me recebeu, que é uma das fundadoras da OPAM, falou, e você vem da onde? Aí eu falei, venho de Brasília. Aí ela falou, e você faz o quê? Aí eu falei, eu sou antropólogo. Ela, meu Deus do céu, mais um antropólogo de Brasília que vai vir trabalhar com os índios, é isso? Né? E aí eu entendi por quê. Porque ela falou, os índios já estão de saco cheio de antropólogo. Ninguém quer saber de antropólogo, eles querem advogado, eles querem economista, administrador, médico, né? Gente que vai fazer trabalho para eles, trabalhar, né? Então eu entendi muito bem desde o começo que se eu queria estar ali como antropólogo era bom você se fazer útil, né? Porque essa é um desafio, né? Então da antropologia você é treinado para fazer pesquisa na universidade, né? Quando você vai para campo para trabalhar você não vai fazer pesquisa necessariamente, você vai ter que fazer vários outros trabalhos, né? Então eu lembro que eu era um bom aluno, assim, eu acho, na UNB, com exceção de estatística, por exemplo. Eu reprovei 3 vezes em estatística. Eu já tinha defendido a minha graduação e eu tive que continuar mais um semestre na Universidade de Brasília por conta de estatística. Eu tentei de tudo, eu confesso. Eu tentei colar,
né? Eu tentei enganar o professor, eu fiz de tudo, eu era muito ruim, porque mas eu não tenho problema em falar isso, porque era estatística aplicada, eu fazia estatística em uma sala de 90 alunos de todos os cursos, não era estatística aplicada às ciências sociais. Eu nunca usei, né? Nunca usei o que eles me ensinaram lá, não serviu para nada, não posso falar mesmo. Até hoje eu não precisei calcular uma mediana em lugar nenhum, né? Mas eu precisei saber o quê? Fazer o quê? Administrar recursos, por exemplo. Né? Então eu tive que ter noções de administração, que eu não tinha nenhuma, e eu tive que aprender. Eu aprendi isso no terceiro setor, né? Foi o terceiro setor que me ensinou. Você precisa saber gerenciar recursos se você quer trabalhar com comunidade indígena, que o que eles precisam de recursos, por exemplo, né? Então, quando eu entrei no indigenismo, eu vi que a minha formação antropológica era essencial, mas nem de longe completa, nem de suficiente para o tema do indigenismo, né? Que era basicamente trabalhar com comunidade. Havia uma série de coisas que eu nunca tinha feito na minha vida e eram básicas, né? No meio do mato, eu nunca tinha armado uma rede, por exemplo, direito, né? Eu tive que aprender a fazer isso. Eu não sabia mexer com combustível. Eu tive que aprender, eu não tinha nem carro, para mim, pouco me interessava o valor da gasolina. Hoje em dia, eu não continuo não tendo carro, mas o valor da gasolina é importantíssimo para mim, porque eu trabalho em território amazônico, né? Se você trabalha na Amazônia, você sabe o valor do combustível e a importância dele para fazer qualquer coisa na sua vida, né? Então, são várias coisas que você não espera, você não vai ser treinado para isso, você não vai ser treinado para abrir um acampamento, né? Então, por exemplo, são coisas que eu lembro que eu tentei aprender na marra, né? Fora da universidade, eu ia acampar com meus amigos, coisa e tal, e acaba sendo útil, né? Embora seria bom ter tido professores de fato, como eu tive depois, né? Depois que eu virei indigenista, eu falei, nossa, por que eu passava esse monte de perrengue, né? Por que eu sofria desse jeito? E aí, quando você convive com pessoas que vivem, né, na floresta, de fato, você entende que, né, a floresta pode ser mais um abrigo do que tão hostil como geralmente a gente pensa que ela é, como ela costuma ser, para quando você não domina ela, né? Não que eu domine ela, nem de longe, mas eu costumo andar com pessoas que dominam, então eu posso caminhar. Mas, enfim, eu entrei na UPAN e aí o que aconteceu? Eu entrei para ir trabalhar no Amazonas, então eu fui para trabalhar num município que eu nunca ouvi falar o nome, chamava Jutaí, e para trabalhar com o povo catuquina, do Rio Biá, né, que é um povo de língua isolada, fala a língua catuquina, e foi... Bom, eu passei um mês em Cuiabá me preparando, né, para isso, então estudando, né, várias coisas, né, muita coisa. É difícil colocar o que um curso de indigenismo tem. Eu recomendo aí que vocês conheçam a UPAN, né, a Operação Amazônia Nativa. No momento a gente está fechado para visitas, mas o site está bem ativo, tem cada vez mais material lá, então é uma instituição extremamente rica, né, como eu falei, a primeira instituição indigenista na sociedade civil do Brasil, e o que eu aprendi realmente a UPAN faz escola de indigenismo, né, de ótimos profissionais que começam na UPAN e de lá vão para várias áreas que vocês vão encontrar em várias instituições públicas, outras ONGs, fazendo trabalhos maravilhosos. Então, é um coletivo que eu realmente me orgulho de fazer parte. E, bom, de qualquer forma, eu fui, então, trabalhar em Jutaí, né? O pessoal que me contratou falou, procura aí, Rodrigo, dá uma pesquisada, né? Tu vê se você acha que a gente quer que alguém que fique lá, entende? Né? Então, eram 3 meses de experiência, mas ele falou, um projeto que dura 3 anos. Né? Então, a gente está procurando alguém que esteja disposto a ficar lá por 3 anos. Aí eu coloquei Jutaí no Google Imagens. Eu não sei como é que é hoje, eu devia até ter feito exercício antes aqui, mas na época, uma foto do Rio, uma cidade na beira do Rio, e a boa parte das outras fotos eram de quando a cidade do interior, quando sai na imprensa, é crime, gente. Então, era só cadáver, gente, né, machucada, era péssimo, assim, a propaganda da imagem na internet. Você procurar Jutaí, uma das notícias que vai aparecer vai ser assim, antes do negócio do Covid, eu acho. Antes da questão do Covid, era assim, bebê morre porque médico tenta entubar bebê com garrafa PET e bebê morre. Porque a saúde pública era daquele nível, sabe? Não tinha saneamento básico na cidade. É um lugar... Enfim, esse lugar, acaba que esse lugar é quando Aí eu falei, vou para lá, né? Aí eu, no meio do caminho da viagem para lá, eu já peguei uma infecção alimentar no barco, cheguei doente na cidade, e quando eu desci do barco, eu olhei para a escadaria e eu falei, caraca, essa é exatamente a escadaria que eu parei um ano atrás
e eu falei, esse lugar onde as crianças estavam, né, tomando banho no lixo, era lá que eu ia trabalhar, né? Um lugar que eu não sabia o nome, que eu nem me preocupei em perguntar o nome quando eu parei lá de turista. O karma da minha vida me deu um emprego lá. Então foi lá que eu fui morar, né? E eu comecei a trabalhar então como indigenista lá. Valeu a pena, com certeza, né? Foi acho que é sem dúvida a cidade mais com o pior nível de DH que eu já vivi. É uma cidade onde a economia é movida a tudo que é ilegal, né? É só droga, ouro e crimes e peixe ilegal, por exemplo, né? Então era um lugar onde eu era uma das únicas pessoas que tinha uma renda legalizada, né? Porque eu era CLT, tudo certinho, pagando meus impostos e, né? Era eu e os professores, né? Tirando funcionários do estado, era uma cidade que vivia do garimpo e do tráfico. Então a cidade era muito difícil, mas foi para lá que eu fui para trabalhar com os catuquina, que realmente ali aí mudou minha vida de novo. Porque aí eu estive em lugares onde as pessoas realmente viviam de uma outra forma e eu consegui, acho que um pouquinho daquelas coisas que eu sempre motivam a gente a fazer. Antropologia é alteridade e eu aprendi, apesar de eu não ter me interessado por isso na graduação, como eu falei, né, não queria, nunca gostei da ideia de pesquisar, né, um grupo indígena. Eu sempre achei isso muito estranho, eu não ia conseguir, né? Então eu fui trabalhar com eles e quando eu fui trabalhar, aí eu vi sentido no que eu estava fazendo. E aí eu consegui ter a interação que, na verdade, eu descobri que eu sempre queria ter tido, né? Mas eu nem imaginava, né? Eu acabei indo um pouquinho por necessidade de realmente de ter um trabalho, né? E acabei caindo num lugar que realmente mudou minha vida. Então, de lá eu comecei a trabalhar com manejo pesqueiro, que era outra coisa. Eu era vegetariano, né? Era vegetariano e fui para a Amazônia trabalhar com manejo pesqueiro, né? Meu vegetarianismo não durou muito tempo depois disso, porque no Amazonas peixe é muito bom, é muito fácil, né? Muito abundante e não fazia muito sentido, né? E eu também não, eu era um vegetariano por motivos políticos mais assim, né? Eu realmente não queria comer boi e frango e aí foi um pouquinho diferente na verdade, né? Eu acho que eu nunca tinha tido contato com o animal que eu estava comendo, então isso mudou também para mim. Mas, enfim, né? Coisas que mudam, né, ao longo da sua vida por conta do trabalho que você faz, às vezes, da vida que você leva. Né? Sem dúvida, ali mudou minha vida. Eu estive em lugares, né? Jutaí eu acho que é o 9º maior município do Brasil, se eu não me engano. É um lugar enorme, enorme, muito grande. Deve ser o tamanho do Paraná. E que era da onde eu vim, né? Eu vim do Paraná e fui parar lá. Então, na hora que eu cheguei num município daquele que eu acho que com certeza mais de 50%, muito mais, eu acho, daquele município era de áreas protegidas. Então, era ou terra indígena ou unidade de conservação, como reserva de desenvolvimento sustentável. Então, eu também estava trabalhando com comunidades ribeirinhas, né? Com Catuquina, Cocama, Ticuna. Então, ali você entra realmente, quando você entrei na Amazônia de uma outra forma, né? Vendo a Amazônia de uma outra forma. Parando em lugares que os turistas não vão querer parar, né? Enfrentando situações que ninguém vai querer encontrar, que ninguém vai para passear nesses lugares, né? Então eu acabei isso, literalmente se tirando da zona de conforto, uma experiência de aquela alteridade brusca, né? Eu esqueci como é que a Alcida categoriza, né? Alteridade radical, né? Então foi isso, né? Nesse sentido de realmente mudar o modo de vida onde eu estava. Eu tive acesso à internet pela primeira vez aos 7 anos de idade, né? Que foi quando estava surgindo, internet de escada, né? E aí, pela primeira vez, eu estava sem internet. Com uns 27 anos lá, 26 anos, eu estava sem internet, porque a internet de Jutaí era 92 kbps, pagando R$200 ao mês naquela época. Quando eu contratei esse serviço, o cara me falou, olha, aqui está falando 92 kbps, mas eu consigo te garantir 60% disso. Isso significa, eu não sei o que vocês sabem, vocês não devem, o que significa 50 kbps. As internet de vocês hoje em dia é de giga, gente, né? Em mega, giga, sei lá, né? Então não tinha, eu não conseguia falar com as pessoas. Eu podia ver vídeo do YouTube
não conseguia fazer uma ligação. Já existia o WhatsApp na época, mas eu não conseguia, nem o áudio ia. Acho que não tinha áudio na época, mas mensagem, cara, eu botava um texto e ficava assim, ó. Isso na cidade, né? A cidade que eu trabalhava, então ficava né, 3 dias de Manaus, né? Se fosse de recreio, então eu estava 3 dias de Manaus para chegar na cidade. Quando eu chegava na cidade, a gente pegava outro barco e passava mais 5 dias para chegar na aldeia, na primeira aldeia. E aí, daí você seguia para se querer chegar na última aldeia, era mais uma semana, né? Então, para quem conhecer a Amazônia foi bem rápido, né, nesse sentido, porque um dia na Amazônia você vai ser que nem todos os outros dias, em termos de paisagem, né? Você pega um barco para ir para uma aldeia no estado do Amazonas, você vai ficar aqui, você vai olhar para o lado, você vai ver mato, água e mata. E aí você vai olhar depois de 6 horas, vai ser água e mato e mosquito. E mosquito. Eu nunca, né? No Amazonas eu passei situações com mosquitos que eu não acreditava que era possível, né? De você cobrir todo o seu corpo, eu só tinha o meu óculos e o meu nariz saindo para fora. E o mosquito vem entrando pelo seu óculos e entra no seu olho, enfim. São coisas que o curso de graduação jamais vai te preparar, nem mestrado, nem doutorado, nem nada, né? Vai ser só o campo mesmo, e cada campo vai ser um campo, né? E mais cada um deles vai ser cheio das coisas boas e ruins, né? E você vai aprender, a questão é, você sempre vai sair entendendo alguma coisa, sabe? Mais do que você entendia, né? Então eu passei um ano lá, trabalhando principalmente com os catuquina, né? E um pouco, pô, uma saudade enorme, né? Gostaria muito de voltar para lá, espero poder voltar para lá em breve. Depois eu saí de lá, vim para o Mato Grosso, acabei vindo para cá e trabalhando, então, em 2016, no Povos Manoque, Minqui e Nambiquara, principalmente no começo, num projeto chamado Projeto Irerri. Também colocar, então, para vocês um pouquinho como é que era isso, né? Na verdade, eu estou falando um pouquinho demais, né? Se vocês tiverem qualquer pergunta, gente, qualquer intervenção, vocês queiram fazer, comentário, por favor, né? Fica à vontade, tá bem interessante. Tá. Então, o que a gente faz na UPAM, né, pelo menos fazia naquele momento e, né, vai fazendo né, a gente tem os nossos eixos de atuação, que são baseados, né, em políticas públicas, principalmente na PNGAT, né. Basicamente, a gente busca executar a PNGAT. Se vocês não sabem o que é a PNGAT, eu também recomendo que conheçam a nossa legislação. Então, estamos falando de Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, que é o que? A política pública que regula e coordena, né, dá as bases para como se deve dar a gestão, por exemplo, dos territórios indígenas. Eu não vou ficar me delongando isso, mas eu só vou reforçar mais uma vez. Toda a legislação referente à comunidade tradicional, tudo que esteja relacionado, né, a comunidades indígenas, comunidades africanas, ou afrodescendentes, ou comunidades tradicionais, tem que estar no repertório de todo antropólogo, né? Então, Decreto 1775 de como se demarca uma terra indígena, é importante que vocês saibam. Por exemplo, artigo 231, artigo 232 da Constituição Federal Brasileira, é essencial que vocês saibam, né? A lei que dá diretrizes para a, né, educação afro-brasileira e educação indígena, né? Conheçam esses dispositivos, eles vão vir te ajudar no futuro e dar sentido à nossa prática, né? São políticas públicas que são elaboradas com o apoio e com princípios antropológicos, né, que a gente não vê em muitos outros lugares do mundo, né? Hoje em dia eu estou fazendo pesquisa em contexto internacional e eu posso dizer para vocês, tá ruim aqui, tá muito pior lá fora, com alguns sentidos, para povos nativos em geral, né? Então, o Brasil tem uma tradição maravilhosa de antropologia em termos acadêmicos e profissionais, que não deve ser jamais ignorada. Então, voltando, a gente tentando executar essa PNGAT, né, o que a gente faz é desenvolver projetos junto às comunidades indígenas de acordo com a demanda delas, né? Então, como a UPAN já é uma instituição de muito tempo, né, que as comunidades já conhecem o nosso trabalho e sabem, né, que tipo de trabalho a gente faz e está disposto a fazer, né, eles eventualmente demandam da gente, né? Então dizem, bom, pessoal do UPAN aí, a gente quer, por exemplo, fazer um plano de gestão, né? Que seria um...
por exemplo, vai ser um documento grande como esse, né? No site da UPAN, se vocês entrarem, vai ter vários deles. Que não está me ajudando, né? Plano de gestão vai ser um documento, então, basicamente, que as comunidades indígenas, né, vão elaborar para tentar colocar qual é o território deles, aonde eles vivem, como eles vivem, o que eles fazem, quais são os projetos de futuro deles, quem eles são, no que eles acreditam, enfim. Se apresentar e colocar por que esse território é nosso, né, basicamente, e por que ele tem que continuar sendo. E implementar ele no futuro, né? No sentido, então, qual é o projeto de futuro? Nesse documento eles vão colocar, as comunidades indígenas vão colocar, não, a gente quer desenvolver projetos nessa, né, na área de produção sustentável, por exemplo, queremos fortalecer a agricultura familiar, então a gente quer proteger nosso território, né? Queremos formar as nossas juventudes, por exemplo. Né? Então, a partir disso, a gente, no nosso caso, na UPAN, a gente vem a partir disso. Então, o que a comunidade demanda, a gente conversa e fala, bom, não, isso aqui a gente consegue ajudar, né? Dependendo, se eles quiserem fazer uma coisa que a gente não faz, bom, não, isso aqui vocês têm que pedir ajuda para outra pessoa, que não é nossa área, né? Mas aí, a partir disso, a gente vai desenvolver, junto com eles, vamos conversar e vamos montar um projeto e vamos submeter a agências financiadoras, né? Que aí era uma coisa que eu, até então, também completamente desconhecia. Quando a gente olhava no discurso público, né, no discurso público comum, eu vi isso, não, pensa, 2015, gente, ainda 2015, bem antes desse contexto que a gente vive hoje. Eu lembro que eu fui no mercado, dos três mercados que tinha na cidade de Jutaí, eu fui lá comprar um queijo, né, porque eu era vegetariano, fui comprar um queijo. O queijo que comprou estava escrito na embalagem dele no fundo atrás, estava escrito assim, e eu não estou brincando, era uma embalagem, né? Esse produto foi feito sem apoio ou sem qualquer apoio ou recurso de recursos internacionais ou ONGs, blá blá blá, né? Porque o discurso é extremamente negativo, né? Talvez alguns de vocês tenham acompanhado todas as polêmicas que teve, por exemplo, com o Fundo Amazônia, alguns anos, né? Um ano atrás, né? Quando basicamente esse acordo foi fechado por uma decisão monocrática, né? Da atual administração, que diplomaticamente foi única, né? Vamos categorizar assim, foi inesperada, né? Essa decisão diplomática junto aos países, por exemplo, que financiavam esses projetos que são voltados à proteção ambiental, principalmente da Amazônia. Né? A Amazônia, como vocês devem certamente saber, é o bioma que mais recebe, de fato, recursos para investimentos, né, de proteção da Amazônia. Todos, né, estão interessados na Amazônia. Especialmente, por exemplo, países como a Noruega, a Alemanha, países que têm, por exemplo, que consideram que tem muito a perder, por exemplo, com as mudanças climáticas. Né? Eu tive a oportunidade de conversar uma vez com um indígena da Noruega, que é uma coisa que eu não acreditava que existia até eu conhecer. Mas se vocês procurarem o povo Sami, por exemplo, Sami é um povo indígena da Noruega. Eu tive a oportunidade de conhecer e estar com um deles, e ele me falou, ele vendo aqui, ele estava aqui no Mato Grosso, né, e ele vendo as lavouras, por exemplo, ele falou, o seu pessoal não entende o que vai acontecer comigo, né? Eles não estão nem aí se vai acontecer comigo, mas o lugar onde eu moro é feito de gelo. Ele falando. Ele é um indígena, né? E ele me mostrando vídeos. Ele é muito engraçado, porque eles estavam em cima dos alces, em cima não, né, com trenó, né, os indígenas que usam trenó com alce, vegetação de tundra, enfim. É uma coisa super interessante. Mas, enfim, ele extremamente levando a sério, né? E ele veio aqui justamente para produzir um vídeo e mostrar para o governo norueguês, né, como estavam as sociedades indígenas no Brasil, nesse caso. A verdade né, a gente trabalhava a partir de recursos desses, ainda trabalha, né, recursos muitas vezes que são os mesmos que financiam o IBAMA e a FUNAI, né, que ninguém se engane. Enquanto, por exemplo, as ONGs pegavam esses mesmos editais, quando uma ONG vai pegar um projeto de milhões de reais, sim, com certeza, né? Eu executei projetos de milhões de reais, continuo executando, espero continuar, mas os milhões não são nem nada perto do que financia o próprio orçamento público brasileiro, da mesma fonte, da mesma forma, praticamente. Né? As brigadas de pré-fogo, por exemplo, que estavam combatendo os incêndios, e a própria força operacional do IBAMA, até o fim desse acordo, né? Até essa posição monocrática da atual administração,
o Fundo Amazônia financiava o IBAMA, que é o governo, porque tanto a FUNAI quanto o IBAMA, e qualquer um que trabalha no Estado vai poder te confirmar isso, essas instituições que são feitas para garantir os direitos indígenas, para garantir o direito ao meio ambiente, nunca receberam orçamento apropriado para cumprir com as suas funções. A gente tem estudos públicos colocando isso, né? O INESC é uma instituição que faz isso, por exemplo, avaliou o orçamento da FUNAI ao longo dos anos. A FUNAI, por si só, jamais iria conseguir, nunca conseguiu, né? Completar a tarefa, por exemplo, de demarcar as terras indígenas. Por quê? Porque o financiamento não chega. Né? Demarcar uma terra indígena é um trabalho considerável, relativamente custoso, pode ser, dependendo. Né? Sem recursos isso não se faz. E o governo brasileiro sempre, desde o início, desde a Constituição Federal de 88, todas as políticas que foram executadas sempre contaram com o apoio de recursos internacionais. Sempre. Né? Banco Mundial, Banco do Japão, Banco da Alemanha, da Noruega, etc. O ZAID. Né? A questão é que o Brasil também já tem mecanismos muito claros de receber esses recursos e adequar eles à nossa lógica financeira, política de contabilidade brasileira. Então, há mecanismos extremamente rigorosos. Então, meu trabalho como indigenista é fazer esse recurso ser aplicado de uma forma que tenha comprovação fiscal perfeita, né? Que não possa ter falha, porque nós passamos por auditoria frequentemente, todo ano, auditorias independentes e fiscalizações governamentais. Então, não se enganem quando dizem que as ONGs estão roubando dinheiro. Não que não possam estar, não que não possa ter uma ONG que é corrupta, mas a fiscalização sobre ONGs é bem considerável, não é brincadeira. Né? Existem leis muito claras para como isso deve operar. Então, como eu falei, eu que tinha muitos problemas com estatística, tive que aprender um bocado de ciências exatas, administração nesse sentido. Basicamente, vamos ser sérios, tive que aprender a mexer no Excel, né? Que eu não tinha esse domínio e não achava que ia ser importante na minha vida como antropólogo. Extremamente importante. Extremamente importante quando vocês... Eu, sendo um usuário extremamente pobre, eu sei que se eu souber Excel bem, o meu potencial se multiplica. Né? Então, outra recomendação aí para vocês. Né? Aprendam Excel, aprendam todas essas ferramentas que tiverem à disposição. Se você tiver facilidade com estatística, faça uso disso. Né? Com certeza tem coisa a se acrescentar, embora não seja para todo mundo. Mas, enfim, o que eu quero colocar para vocês é algumas coisas assim. Né? Quando vocês vão buscar trabalho para antropólogo, abram a cabeça de vocês, entendam que não é só cientista social ou antropólogo que você vai digitar lá no Google para fazer sua busca. Né? Vocês têm que se abrir a tudo que está numa habilitação de ciências sociais, por exemplo. Né? Como eu falei, se eu não tivesse tido uma experiência de trabalho num arquivo na Comissão Nacional da Verdade, eu não ia ter a sensibilidade que eu tenho hoje para direitos humanos. Né? E foi porque eu me permiti isso de uma certa forma, né? E também permitiram que eu fizesse isso. Mas a verdade é que eu, por exemplo, como indigenista, não são só antropólogos. Né? Eu trabalho junto com historiadores, biólogos, administradores, filósofos, etc., né? Advogados, gente de todas as áreas, né? Que desde que elas tenham, né? Um fundamento, né? E isso vai se ampliar para vocês, porque muitas das oportunidades que vocês vão ter vão ser, por exemplo, analista de pesquisa, né? O agente mobilizador, eu já vi. Vocês vão ter, enfim, gerente de projetos, pesquisador, sabe? São coisas que vocês, no mínimo, vão disputar com outras ciências humanas, né? Geografia, história, ciência política, ciências sociais, antropologia, comunicação social, vai estar tudo ali meio que no mesmo, né? No mesmo rol. Se a pessoa, até porque vocês já devem saber, você vai ser como antropólogo, mas, por exemplo, a instituição que mais próximo de normatizar isso, que seria a ABA, Associação Brasileira de Antropologia, que é uma instituição acadêmica, vai te considerar como um antropólogo se você tiver uma pós-graduação em antropologia. Eu, a rigor, não sou antropólogo para a ABA, por exemplo. Né? Eu contei aqui toda a minha experiência de trabalho para vocês, as coisas que eu fiz, mas eu não sou filiado à ABA, porque se eu quiser me filiar à ABA, eu vou ter que ser aspirante. Né? E aí eu tenho um pouquinho de despeito e digo, não, eu já sou antropólogo já faz um tempo, eu me considero, né? Então eu não sou formalmente filiado, mas de forma alguma, vocês quando devem se filiar, sim, né?
Vou me filiar também, inclusive, enquanto antes. Mas, assim, o que eu quero colocar é que vai além da academia para vocês o mercado de trabalho, né? Então, não se prendam. Por exemplo, eu fiz essa decisão fiz a minha graduação e saí, né? Eu estou agora quase 10 anos depois, né? 7 anos depois, eu vim fazer meu mestrado. Porque pessoal meu, né? Uma coisa pessoal minha que eu entendia que eu não queria simplesmente sair fazendo pesquisa, né? Fazer mestrado, doutorado e ser um doutor com 30 anos. Hoje eu sou um cara com 30 anos que gostaria de ter um doutorado, porque eu poderia estar concorrendo a vagas de professor. Mas eu não troco a minha experiência por nada, porque eu não ia ter vivido o que eu vivi e saber o que eu sei. Hoje em dia, o mestrado que eu vou fazer vai ter eu pessoalmente, para mim, é que ele vai ter um nível de qualidade muito maior do que se eu tivesse simplesmente emendado uma graduação no mestrado. Eu nem ia ser o mesmo tempo, porque eu não ia ter trabalhado em comunidade indígena. Eu possivelmente ia ter ficado ali nas instituições, como era o meu interesse no começo, que ainda acho muito interessante, mas hoje em dia eu me expandi muito mais, né, nesse sentido, principalmente profissionalmente. Hoje em dia eu tenho condição, eu aprendi que eu tenho condição de trabalhar fazendo muita coisa, né, porque eu aprendi que para fazer, por exemplo, para ser indigenista você tem que fazer tudo. Você tem que tomar, né, você tem que fazer contas, tem que fazer orçamento, pegar nota fiscal, fazer relatório, fazer análise antropológica, mas também tem que saber pilotar barco, tem que saber um mínimo de manutenção, de mecânica. Se você não souber consertar um motor de barco, você vai ficar de bubuia no rio uma hora, né? Então você vai ter que saber mecânica. A maioria das pessoas no passado costumava saber primeiros socorros. Eu ainda estou em falta com isso, né? Mas já precisei, inclusive, quer dizer, quase precisei. Infelizmente tinha alguém que sabia, né? Mas todas são coisas que a gente não vai estar preparado, mas eu recomendo então que olhem muito para a nossa tradição indigenista no Brasil, que ajudou a formar a nossa tradução antropológica, né? Se a gente hoje em dia tem esse peso que a gente tem, se dá também em grande parte à forma aos nossos, né, os nossos ancestrais aí da antropologia brasileira que trilharam caminhos bem críticos e interessantes, né? Então eu acho que a gente tem essa vantagem de integrar um ramo do conhecimento que é tão autocrítico, mas ao mesmo tempo pode ser tão atuante, né? Então, só para vocês abrir, não sei, né, como vocês veem hoje em dia, mas lembrar que existem, então, oportunidades de antropologia dentro do Estado, né, do Estado brasileiro. Eu acho que é possivelmente um dos estados, né, do mundo que mais contrata antropólogo, se vocês forem pensar, talvez não exclusivamente como antropólogo, né? Não vai ser aquele cargo ali antropólogo, mas às vezes sim, né? Como na FUNAI, o INCRA vai ter antropólogos, né? A Fundação Palmares, o Ministério Público que eu já mencionei, o Senado Federal tinha antropólogos em algum momento, talvez ainda tenha, Secretaria de Educação, eu acho que tem antropólogos, Ministério da Saúde, o governo do Estado de Mato Grosso, esse ano, abriu edital para contratação, né, de bacharel em antropologia. Então, isso só dentro do Estado. Fora do Estado, cara, o leque se abre muito. Eu recomendo para vocês que têm interesse, principalmente na área do indigenismo, né? As instituições são muitas, né? A OPAN, como eu coloquei, é a primeira, né? Que eu recomendo que todos devem, pelo menos, dar uma olhada no site, né? Vídeos, materiais. A gente tem o ISA, Instituto Socioambiental, que acho que é uma das mais conhecidas, né? Tem a plataforma de Olho nas Terras Indígenas e povos indígenas no Brasil, que para quem quer começar na área do indigenismo é a maior base de dados, mais acessível, assim, muito bem feita, super intuitiva. Para quem tá querendo começar, eu recomendo demais, né? E aí a gente vai ter várias outras instituições, por exemplo, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, né? Nasceu junto com a OPAN praticamente, também é um pessoal, né, extremamente respeitável. Temos o CTI, Centro de Trabalho Indigenista, né? IEPE, Instituto de Pesquisa e Educação, Canindé, Frente de Defesa Socioambiental, né? IP, Instituto de Pesquisa Ecológica, Comissão Proíndio São Paulo, Comissão Proíndio do Acre, né? ANAI, Ação Nacional Indigenista, eu acho que é, ICV, Instituto Centro de Vida, aqui no Mato Grosso, né? Então, enfim, uma série. Ainda vocês vão encontrar outros se vocês procurarem, eu recomendo que busquem. Isso tudo são redes, né? Uma coisa que poucas pessoas vão colocar isso para vocês. Uma vez que você entra, você consegue entrar. A impressão que eu tive foi um pouco essa, né? Mas quando você olha de fora, é isso, né? Pode ficar parecendo um feudo, uma panelinha, mas a verdade é que há muito espaço,
né? Há muito espaço que pode ser, sim, ocupado por antropólogos. Isso eu estou colocando aqui, deixando muito claro que eu estou colocando a minha experiência pessoal, que é muito focada em comunidades tradicionais, né, povos indígenas, que é esse ramo mais tradicional, né, da antropologia, mais clássico, né, por assim dizer, da antropologia. Mas a verdade é que, hoje em dia, as experiências são múltiplas, né? Então, a gente vai ter antropólogos atuando em empresas em contextos diferenciados, né? Você pode ter o mais comum que a gente vê, aquele consultor, por exemplo, né, de uma empresa socioambiental, que vai fazer, por exemplo, um estudo de impacto ambiental, né, um relatório, um estudo de componente indígena para uma obra. É aquela coisa, né? Você tem que saber o que você tem estômago e ética para trabalhar. Ética não, né? Ética é pressuposto da nossa profissão, né? Outra coisa que, se vocês ainda não tiveram contato, o Código de Ética da Associação Brasileira de Antropologia é algo que também é um requisito para a atuação de antropólogos de forma generalizada, né? Recomendo, então, que leiam e visitem, está no site da ABA. Mas eu digo assim, bom, a nível de estômago, no sentido de que você, né, para quem você quer trabalhar. Eu, felizmente, tive, ao longo da minha trajetória pessoal, o privilégio, realmente, de poder ter trabalhado apenas em instituições onde eu nunca tive que fazer nada com que eu não concordava, né? Eu nunca tive que passar por essa situação, seja tanto porque, quando eu trabalhei no Estado, eu trabalhava com instituições que eram dedicadas para a defesa ou dos direitos humanos ou dos direitos indígenas, e quando eu trabalhei numa ONG também, né, a única ONG que até onde eu trabalhei é dedicada às defesas de direitos indígenas, seja o PAN ou seja as associações indígenas para qual eventualmente eu presto serviço. Eu sempre tenho muita clareza, eu nunca preciso fazer nada que eu considero que eu não concordo, por exemplo, né? Embora hajam campos assim também, né? Há pessoas que vão contratar para você fazer um estudo de impacto ambiental que nem sempre pode ser de uma forma bem correta. Muitas vezes vão ser, e a gente vai ter trabalhos maravilhosos também feitos nessa área que são claramente dedicados à defesa dessas comunidades, e nisso sim eu acredito. Então, essa é uma das possibilidades de antropólogos em empresas, mas a gente também tem antropólogos em empresas de uma forma muito, hoje em dia, por exemplo, mais próxima do marketing, né? A gente tem trabalhos que se chama de user experience, que é uma coisa que tem crescido muito, e que é, hoje em dia, um ramo de trabalho. Eu recomendo para vocês, eu vou colocar um artigo aqui no chat também, que fala um pouco sobre isso e fala sobre outras possibilidades de carreira para antropologia. Eu não vou me estender sobre isso porque, de fato, não é a minha experiência, né? Eu ainda não, né, pelo menos até o momento, não tive uma experiência dessas, mas há um pessoal muito interessante que tem, né? Ali, se vocês pegarem esse artigo, vai ter algumas experiências sobre antropologia, por exemplo, computacional, né? Então, esse ramo, vai haver um ramo, eu tive uma aula recentemente aqui em TA2, que talvez um debate que vocês já tenham tido, mas, por exemplo, o uso de um meio digital para se realizar pesquisa antropológica, seja etnografia, né, sejam etnografias digitais, por exemplo, com que pode vir com vários nomes, né, netnografia, por exemplo, etnografia virtual, etc. E também você pode ter uma coisa que é extremamente importante, que a gente, sinceramente, eu acho que a gente ignora e passa um pouco fora do nosso radar, que é a antropologia computacional, que aí usa um pouco mais essa parte estatística, que, como eu confesso, eu já disse, eu não domino, mas você vai ter análise comportamental a partir de dados o que a gente chama de Big Data, ou Thick Data, que vai ser dados populacionais a respeito de consumo, consumo, né, em todas as suas perspectivas, né, principalmente nesse mundo virtual, e nesse momento de pandemia, né, que a gente tem passado, são coisas que vêm da antropologia também, e que são ramos da antropologia que a gente, aqui talvez ainda não eu acho que internacionalmente, em outros países, isso é um pouco mais observado, até por conta do contexto, mas também são possibilidades interessantíssimas para quem vai sair com um diploma de ciências sociais, por exemplo, e quer trabalhar, porque muitas vezes também a minha experiência pessoal tem sido essa, mas eu sei que muita gente também entra em ciências sociais e não tem, por exemplo, interesse de trabalhar com comunidades tradicionais, né? E quer fazer, às vezes, uma outra coisa. E também, nesses campos, também há muita oportunidade, né? Como eu digo, oportunidades, não quer dizer, não tem nenhuma mas poucas garantias, né? Como eu falei, bastante trabalho, nem sempre vai ter muito emprego. Muitas vezes vocês também vão ter que aplicar a criatividade de vocês para
para se rentabilizar, né, de uma forma ou de outra. Antes de eu fazer esse estágio, eu comecei também do mais baixo, né, fazendo degravação, como talvez alguns já tenham feito aqui, né, degravando entrevista de outras pessoas, fazendo aquele trabalho braçal mesmo, né, que felizmente para mim não durou muito tempo, mas quando eu precisei, eu quis. Então, né, também sem querer desmerecer todos os tipos de trabalho que são feitos dentro da academia, né? Então, o que eu coloco para vocês também é isso, estando dentro da academia ou fora, né, não saiam, não se desvinculem, né? Eu poderia ter ganhado mais se eu tivesse conseguido manter, por exemplo, uma relação mais próxima com a academia enquanto eu estive trabalhando fora, né? Hoje em dia eu estou conseguindo conciliar essas duas coisas, mas talvez nunca precisasse ter saído dessa forma assim, né, por tanto tempo. Porque nada vai estar descolado. Quando eu falo que existem antropólogos trabalhando no Estado, em empresas, e tudo isso, e eu falo para assim, não é só teoria, mas todos eles vão estar usando teoria, né? Tudo isso só vai ser, todo esse trabalho antropológico que acontece tem por base o que vocês estão vendo nos cursos de vocês. Então, é aquilo como qualquer outro meio de trabalho, né? Vocês têm que se dedicar, tem que ler muito, tem que estudar e saber escrever, né? E se espera de um antropólogo que, no mínimo, ele saiba escrever muito bem, porque o trabalho de vocês vai ser passar informações para outras pessoas, né? De uma certa forma, né? As informações que sejam necessárias. Você tem que saber registrar, você tem que saber se comunicar, né? E você tem que ter a base, porque se você não estiver falando dentro desse referencial, a única coisa que a gente vai pensar, você está ignorando então, que nenhuma dessas instituições são novas, né? Uma coisa que você vai aprender na antropologia a gente discute tudo, né? E a gente já discutiu quase tudo e vai continuar discutindo, né? Nenhuma das discussões esgota, mas nenhuma delas é a primeira. Então, assim, levem a sério os seus professores quando eles falam leiam. Eu tive professor que chorava na sala de aula porque os alunos não liam o texto, né? E a verdade é que o aluno é quem devia estar meio que chorando, porque acabou ali gastando tempo. Aquela professora também não precisava chorar, mas enfim, leiam, estudem, procurem, se conectem com as outras pessoas, com essas redes, procurem essas redes profissionais, sejam indigenistas de comunidades tradicionais. Eu recomendo muito que, principalmente a ABA, né, que vai ser a instituição de referência para vocês, mas vejam também a RABA, né, que é a Rede Autônoma Brasileira de Antropologia, né, que é um lugar extremamente aberto, com espaço para o pessoal que quer vir dar uma balançada. Também recomendo a Antena, que está mencionada nesse artigo, né, acho que, se não me engano, é Antropólogos em Ação, que eu acabei de tomar contato mais próximo e extremamente interessante. Tem a Proa também, que é mais para o pessoal que já está na profissão, mas, enfim, se conectem, né, participem dos eventos acadêmicos e busquem fora deles também, né, vejam as ONGs, vejam as instituições do Estado, né, e vejam também, na medida do possível, o que acontece lá fora, né. Eu estou tendo essa experiência recentemente, né, agora nesse momento de fazer pesquisa internacional, e uma coisa que eu tenho visto é o quanto a gente não sabe do lado de fora e o quanto o lado de fora não sabe da gente, né? A verdade é que a gente só sabe quando é da Europa ou dos Estados Unidos. A gente sabe sobre o norte global, né? Então eu recomendo fortemente que vocês procurem pessoas, né, e disciplinas da América Latina em geral. A Claxo é uma instituição muito interessante que eu recomendo, né? Acho que é Centro Latino-Americano de Ciências Sociais, de estudo nisso, que tem cursos frequentes, vários deles têm bolsas, pelo menos no passado costumavam ter, com palestrantes, assim, né, incríveis mesmo, pessoal que está por exemplo, tinha palestrantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o pessoal que a gente espera que julgue, por exemplo, os casos de violação de direitos indígenas no Brasil. Então, há muitas oportunidades, e essa é uma delas. Também a África, eu estou nesse momento fazendo pesquisa sobre a África, e é um universo que falta diálogo com o Brasil. Ainda temos uma ignorância que é inaceitável sobre o continente africano em grande parte, né, além do que vai de os Nuer, né, os Azande, coisas assim. Hoje em dia, e essas pessoas, né, e esses povos, né, Nova Zelândia, Austrália, Oceania, Índia, né? Claro, não dá para todo mundo abraçar tudo, mas se você tem algum interesse, vai, sabe? Procura, mete a cara, porque antropólogo tem que fazer isso, né? É isso que se espera da gente também.
que a gente tenha a condição de entender o que é diferente da gente e dividir com nossos pares e com a sociedade em geral, né? Então, é um pouco isso. Eu estou aqui falando há horas já, estou morrendo de sede. Se alguém quiser perguntas, comentários, por favor. Muito grata, bem estimulante sua fala, bem proveitosa, gostei imenso de te ouvir. E abro agora para perguntas, gente. Vamos, façam perguntas. Alguém se habilita a fazer alguma pergunta? Não sei se tem no chat, não veio nada. Não, tem algumas pessoas, duas saíram agora. Bom, eu vou fazer uma pergunta então. Recentemente, eu soube de um caso assim, uma pessoa me procurou que havia uma vaga para uma empresa que tem um relacionamento com povos indígenas. E, bem, essa empresa ela tem uma ação, assim, do meu ponto de vista, ela trabalha com instalação de pequenas centrais elétricas em rios. E isso causa um impacto na área indígena de um determinado povo. E a empresa estava querendo contratar um antropólogo. E eu gostaria de saber como você vê trabalhar para uma empresa que faz pequenas centrais hidrelétricas. Eu gostaria de saber como que você vê isso do ponto de vista ético e dos desafios também, se você tem uma ideia como é isso, já que você trabalha um pouco com povos indígenas. Um pouco não, trabalha com povos indígenas, né? Sei que não é outro tipo de, né? Você trabalha numa ONG, essa é uma empresa, né? Enfim, eu queria saber se você tem alguma ideia sobre as questões éticas que estão em jogo aí nesse tipo de trabalho. Sim, bom, como eu falei, eu pessoalmente nunca fiz uma atividade como essa, né? Nunca fiz um trabalho desse, por exemplo, de fazer um estudo de impacto, né? De trabalhar para uma empresa que está fazendo um PBA, por exemplo, né? Um plano básico ambiental, um estudo de impacto. E eu confesso, nunca me atraiu muito, né? Porque, na melhor das hipóteses, a impressão que eu tive, né? Trabalhando no Ministério Público, uma das coisas que a gente atuava era essa, né? Compensação, por exemplo, ambiental. Então, direito à consulta e as negociações, por exemplo, com o PBA. Geralmente, quando o empreendimento já estava sendo construído, né? Geralmente é como acontece, né? O setor hidrelétrico brasileiro tem uma alta facilidade de se instalar em áreas protegidas antes do procedimento de consulta ser de fato efetivado. E é uma das coisas que eu costumo atuar do outro lado, né? No sentido de que eu estou junto com as comunidades para dizer, olha, né? A consulta tem que acontecer, senão o empreendimento tem que parar. Né? Então, nosso trabalho como OPAN é meio que provocar o Ministério Público, né? Ou então, se a gente vê um estudo como esse, a gente vai ler esse estudo, e se tiver falha, a gente vai apontar, porque muitas vezes tem, né? Casos esdrúxulos, né? Aqui no Mato Grosso, a gente já viu casos de estudos de impacto ambiental que faziam referências a espécies etiológicas, né? No caso, peixes do Ártico, né? Que era um copia e cola sem sentido nenhum, né? Com vários termos técnicos, né? Que é outra coisa que, né? Por exemplo, antropólogos às vezes não vão dominar, né? Mas é por isso que você também precisa ser uma atividade multidisciplinar. Mas vários desses trabalhos, infelizmente, são muito mal feitos, né? Existem muitos que são muito mal feitos, até porque quando eles são bem feitos, não seria inédito se a empresa demitisse a pessoa, por exemplo, um profissional, né? Porque vai haver empresas que vão te contratar para fazer um estudo encomendado, no sentido de que o resultado faça um estudo com essa conclusão, né? E aí pode ficar um pouco complicado para a sua prática antropológica, no sentido de que como é que você vai ter a sua conclusão antes de ir a campo,
né? Por outro lado, eu acho que as pessoas que fazem esse trabalho têm um papel muito importante, muitas vezes, no sentido de garantir, de tentar, de sensibilizar, de fato, a própria empresa e, às vezes, até o Estado, né? Tem um artigo que tem essa publicação, que é uma publicação conjunta, que foi feita pelo Ministério Público Federal, em parceria com a UPAN e com a International Readers. Sim, embaçado que tá tirando tudo, né? Chama Ocecadi, né? Pronuncia Ochecari, que é muito focado na questão dos Munduruku, que passaram por uma situação dessas, por exemplo, né? Pará e Mato Grosso. E tem um artigo, deixa eu até pegar aqui. Rodrigo Folhes chama Ritual Burocrático de Ocupação do Território pelo Setor Elétrico, né? O caso da avaliação ambiental integrada da Bacia do Tapajós. Então, ele vai relatar a situação dele, eu acho que, se eu não me engano, como antropólogo, justamente nessa posição, e tentando, né, fazer essa mediação, colocando limites éticos, né, e até onde ele vai ser escutado, por exemplo, né. Então, eu entendo que, talvez, eu acho que, para mim, pessoalmente, poderia ser um pouco frustrante fazer esse tipo de trabalho. Por outro lado, eu reconheço que né, se o profissional for fazer o trabalho de fato da forma como deve ser feito e tiver a liberdade para fazer o que o estudo de impacto ambiental ou o estudo de componente indígena deve ser, não há nenhum demérito nisso. É um trabalho técnico que deve ser feito, e se ele for feito da forma certa, não tem absolutamente nenhum problema ético, de forma alguma. Agora, a encomenda desses estudos por agentes privados muitas vezes pode sujeitar a qualidade realmente técnica desses sujeitos. E aí a gente vai ver, não tem nada de ideológico. Quando você pega um estudo desses e ele é ruim, você lê, você vai encontrar falhas, né? Você vai encontrar falhas e aí, né, o trabalho tanto da sociedade civil organizada, né, que apoia essas comunidades, como do próprio Ministério Público, apontar essas falhas. Por isso que o trabalho antropológico não é só extremamente autocrítico, ele é extremamente criticado por todas as áreas, né? Isso não de uma forma pejorativa, eu digo criticado de que quando a gente consegue influenciar, seja o direito, seja a medicina, seja qualquer área, a gente vai ter, olhando para os nossos textos, todos os outros olhares das outras ciências, sem a nossa capacidade, que não tem o nosso referencial, né? Então, é importante que principalmente se você vai atuar fora da academia, não fique preso falando em antropologuês, né? Fale de uma forma que as pessoas entendam, porque é assim que você vai fazer o conhecimento antropológico útil. Porque um advogado não vai ficar procurando observação, participante, alteridade radical. Ele fala, não, me dá mastigado aqui, porque a gente, né? Então, e aí vai ser isso, né? Nesse caso, você vai estar produzindo um estudo antropológico para uma ótica econômica, né? Para uma empresa, né? Para uma empresa que vai estar preocupada com a rentabilidade do empreendimento dela. O motivo que eles encomendam um estudo antropológico é para saber se a compensação que vai ter que ser paga a esse povo vale a pena ou não para o empreendimento ser feito. A regra é que se a compensação for mais do que, e eu acho que isso não, se eu não me engano, isso é uma regra mesmo. Se for mais que 1 ou 1,5% do lucro ou do custo, não sei, eles consideram inviável. Considera-se inviável um empreendimento hidrelétrico se a compensação a compensação para os povos afetados for mais que 1%. Então, vocês vejam qual é a lógica. Eu acho que eu, pessoalmente, não conseguiria trabalhar para uma empresa que está se dispondo a dar 1%, né? Enquanto eu sei que o que elas estão tirando daquela comunidade é muito mais do que 1%, sabe? Né? Tem coisas que não se botam preço. É uma lição que eu aprendi trabalhando com uma economista na sexta Câmara do Ministério Público Federal. Ela me falou, eu estou aqui analisando o pessoal dos quilombolas de Juruti, que tiveram uma ferrovia da Vale passando no território deles, e agora, desde então, por conta da fumaça do trem, eles não conseguem mais ver as estrelas. Qual é o preço disso? Qual é o valor que a empresa tem que pagar para restituir eles do valor que é olhar as estrelas à noite, né? É um valor que aí o seu trabalho como antropólogo é tentar explicar, né? Que tem valor. Poder olhar para as estrelas à noite é um valor que não tem preço, né? E às vezes é esse o nosso trabalho.
né? E por isso que pode ser muito frustrante. Muito, muito legal isso que você acabou de falar, viu? Muito interessante. Você comentou uma pergunta aqui do chat. Você comentou que ao entrar na UPAM, a pessoa que te recepcionou disse: Nossa, mais um antropólogo de Brasília. Eles querem advogados, administradores, economistas. Você teve muita resistência da comunidade indígena quando chegou lá? E por que essa resistência? A Jaqueline completou essa pergunta com por que essa resistência? Entendi. Não, assim, a pessoa que me falou isso era uma pessoa da saúde, da enfermagem, por exemplo, né? Então, ela tinha ela, na época dela, tinha um papel muito mais prático, né, do que às vezes um antropólogo pode, a princípio, ter, né? Literalmente, ela salvava vidas, né? Vacinava as pessoas, né? Salvava vidas mesmo. E como antropólogo, realmente, a gente não tem como negar, e isso eu espero que vocês estejam refletindo sobre isso durante o curso de vocês, mas a nossa disciplina tem um histórico e uma gênese extremamente colonizadora, né? A antropologia, em seu princípio, apesar de sermos frequentemente vistos como das formas de conhecimento mais progressistas, né, e que mais ajudou a desenvolver os direitos humanos, os direitos indígenas, e tudo isso é verdade, também é uma das formas de conhecimento que mais foi utilizada para poder dominar os povos, inclusive os povos indígenas. Né? O conhecimento não tem lado, né? Aquela coisa meio, não sei, Descartes, Thomas Kuhn, pessoal mais antigo aí da filosofia, né? O conhecimento pode ser aplicado para qualquer lado. O conhecimento antropológico também. Se você entende como uma sociedade funciona, para você dominar ela ou prejudicar ela, é mais fácil. Né? Então, obviamente, há sim uma resistência com antropólogos. Eu diria que hoje em dia, no Brasil, claro, né? Aí eu estou sendo bem amplo, mas nos casos em que eu conheci, são pouquíssimas as comunidades indígenas ou comunidades tradicionais em geral que vão estar dispostas a receber um antropólogo para fazer um estudo, se esse estudo não for beneficiar elas e ajudar elas de alguma forma, né? Você vai estudar elas porque eu acho interessante. Desculpa, mas já teve muito. Quase toda comunidade que você passar já passou um antropólogo lá, meu amigo. Já passou um antropólogo lá, né? E todo mundo está avisado. O pessoal já está avisado. Se você vai ser mais uma pessoa que vai lá, vai passar 6 meses, 3 meses, uns meses ali fazendo uma pesquisa, escrever sua tese, ora, por que eles iriam te aceitar? Né? Por que eles deveriam te receber? Então, se você quer ser recebido, né, proponha, faça uma proposta que seja vantajosa para os dois lados, é o que eu recomendo, aquela negociação do campo, né? Se faça útil. Por favor, Edilene. Ok. Rodrigo, eu estou aqui muito muito mobilizada por várias questões aí colocadas na sua fala. Eu vou assinalar uma coisa. Primeiro é um comentário, né? Eu cheguei até compartilhar aqui das minhas anotações com a professora Heloísa, o quanto você retomou vários pontos de outras discussões, né? E que são válidos para todos os cientistas sociais que pretendam pensar aí numa inserção profissional fora da academia, né? E, ao mesmo tempo, é cativante, é estimulante, eu acredito, né, pensando um pouco nos nossos estudantes, muito mobilizador essa descrição, as descrições que, na verdade, que você foi fazendo do cotidiano de trabalho, né, em cada uma das suas experiências. Só isso renderia várias horas de conversa. Mas, né, eu vou pegar um ponto aqui. Antes disso, só um comentário, né, relacionado a essa questão levantada pela Cleice e pela Jaqueline, que você comentou.
é que eu vejo que, enquanto cientistas sociais, eu não sou antropóloga, né, poderia ter sido, que cheguei na universidade para fazer isso, não tinha ninguém para orientar, fui me mobilizando para outras áreas. Acontece isso nas trajetórias, né? E aí, nós muitas vezes nos colocamos de um lugar, principalmente aqueles que elegem a universidade como campo de atuação profissional, porque a universidade também é um mercado de trabalho, né? E nós nos esquecemos disso às vezes, muito diferenciado, mas é um mercado de trabalho. Nós muitas vezes esquecemos disso que você assinalou. O conhecimento, ele não é neutro, não existe uma hierarquia que coloque esta ou aquela ciência em um local privilegiado e inatingível e predisposto a fazer por si mesmo, levado a atuar nas causas, nas boas causas, né? Aliás, o enquadramento do que é uma boa causa vai depender de muitos outros fatores. Então, acho que reconhecer esse ponto é algo fundamental, porque já vemos, né, muitas vezes, vários discursos de cientistas sociais contra a atuação instrumental de um profissional que vai atuar numa empresa, mas essa relação de alguém que vai até uma comunidade, não importa qual seja, faz a sua tese, a sua dissertação, ou qualquer que seja a pesquisa, resolve o seu problema específico de carreira e a partir daí não estabelece nenhuma relação, ela é puramente instrumental, individualista, egoísta. Não vejo diferença entre esta prática e a do cara que está atuando na empresa. Só mudou aí o elemento, né? Com que é que eu sou pago, né? Com o que eu sou pago. Mas aí o meu ponto aqui de questão. Eu vejo que você valorizou bastante, né, os conhecimentos específicos da área, mas destacou muito na sua fala essas outras habilidades e conhecimentos que vão sendo recolhidos ou construídos, né, no cotidiano, na interação com os profissionais de outras áreas, nos estudos, como é que a gente fala? Nos estudos que vão sendo feitos aí por autodidatas, né? Enfim, isso eu acho a parte mais rica. E quando você falou, né, pegando o caso dos indigenistas, nem todo indigenista é antropólogo, nem todo antropólogo é indigenista, e que, ao buscar oportunidades profissionais, a gente não vai colocar na caixa de busca só antropólogo, cientista social, sociólogo, cientista político, mas nós vamos ampliar isso e olhar ali para a descrição das habilidades ou das atividades, o que eu preciso saber, o que eu vou fazer e, a partir daí, me organizar. Eu concordo inteiramente com isso, não sou muito favorável, por exemplo, a uma campanha que alguns de nós, né, são de, olha, vamos tornar tudo cartorial. Bom, aí para que você, eu só fiz essa introdução para que você possa entender. Dentro dessas habilidades ou ações ou recursos, já que aqui essa discussão ela quebra tabus, né? Porque esse é um tema polêmico na universidade, você destacou bem, não é à toa que ninguém discutiu, nem na minha graduação, nem na graduação da professora Heloísa, nem na sua. Aqui no curso nós temos espaço, mas não é ponto pacífico, tá? Continua sendo um tema polêmico. Então, já que nós estamos quebrando tabus, eu vejo que você destacou uma outra coisa aí, de várias formas, que é a necessidade das relações, né? Da rede de contatos, o networking. Como é que é isso? Como é que você vai construindo isso e utilizando para se inserir no mercado de trabalho? Então, eu confesso que essa é uma das coisas que, para mim, começou bem depois que eu entrei, e eu tive muita sorte de encontrar processos seletivos na minha vida, sabe?
porque se dependesse do QI, né, do quem indica, eu não ia ter chegado muito longe, não, porque eu não tinha uma rede, eu não conhecia as pessoas, né. Mesmo morando em Brasília, por exemplo, eu sabia que vários meus amigos estavam conectados com o pessoal dessas organizações, por exemplo. Como eu não estava nessa época nessa área, né, eu só conhecia mais gente do estado mesmo, né, ou algumas das comunidades, né, pessoal das comunidades que vinha lá, mas era também um contato bem breve, né. E eu consegui estabelecer isso mais depois mesmo, quando eu entrei, né, quando eu entrei na UPAM, porque aí eu saí do estado, né, e aí eu entendi que as suas relações te ajudam, não, e aí fora desse, profissionalmente, mas fora dessa questão de, conseguir um emprego, alguma coisa assim, mas eu estava trabalhando e eu precisava conhecer gente das outras instituições que também atuavam lá, né, uma coisa que vai ser comum quando você tem comunidades tradicionais, por exemplo, e tem projetos sendo desenvolvidos, é comum que estejam mais de uma instituição lá, né? Então, não raro você vai encontrar outras ONGs, se você trabalha em uma, você vai encontrar pessoas de outras ONGs em redes. Existem muitas vezes, por exemplo, esse comentário que a professora Luísa fez agora há pouco, é justamente uma das redes que a gente tem, né? Então, a gente tem outro lugar, outro espaço que eu recomendo que vocês verifiquem o site, chama Rede Juruena Vivo. Né? Vai, inclusive, deixa eu até fazer uma propaganda, que dia 26, 27 e 28 desse mês vai acontecer o festival. Então, vai ser de forma online, que aí é um festival que trata justamente sobre isso, que alguns de vocês devem conhecer a subbacia hidrográfica do Juruena, né? Que é subindo ali desde a Chapada dos Parecis até o Parque Nacional do Juruena, no norte do estado, lá na orelha do cachorro. E essas é uma bacia hidrográfica que está extremamente ameaçada, por exemplo, por hidrelétricas. Ali vocês vão encontrar várias instituições, por exemplo, que estão congregadas, né? Então vai ter o PAN, ICV, International Rivers, várias outras, que agora eu não lembro o nome, mas que vão estar vários coletivos, por exemplo, né? Coletivos, organizações da sociedade civil que vão estar juntas numa mesma causa. Nesse caso a participação da sociedade civil sobre os direitos hídricos, né? Então, nesse caso, vão ser várias instituições, então, tanto ambientais, indigenistas, as próprias organizações das indígenas, né? Indigenistas e indígenas, participando de uma mesma rede. E aí, muitos espaços como esse acontecem, que é ali onde, principalmente, eu diria que muitas pessoas se encontram. Então, por exemplo, você tinha Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais do Cerrado, né, que variava o lugar às vezes, mas aqui na região do Centro-Oeste. Na Amazônia, Manaus, né, Manaus é um polo enorme para vários encontros, então lá, um exemplo que a gente tinha, Coletivo de Manejadores de Pirarucu, né, que é um dos trabalhos que a UPAM faz, que é o de manejo pesqueiro. A gente consegue congregar comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, né, produtores, todos no mesmo espaço, né. Então, eu acho que essas redes de contato se dão muito pela essa interseccionalidade dos temas, né? Então, o que eu acho que também tem a ver com outra pergunta, no sentido de assim, você vai ser bem recebido como antropólogo? Se você conseguir trazer alguma coisa a mais, é mais fácil, entendeu? Ninguém está interessado só, a não ser que se você não estiver fazendo uma perícia ou um estudo, um laudo, né, que são esses documentos antropológicos a nível de Estado, ninguém vai ter interesse na sua pesquisa antropológica por si só, né? Ela tem que trazer alguma coisa, né? E tem várias coisas que interessam para esses povos. Então, por exemplo, produção, hoje em dia é uma coisa que interessa para caramba. E produção sustentável tem que dar um salto ainda, né? Em muitos momentos, a gente não está falando só de uma coisinha. As pessoas querem dar um salto com essas coisas às vezes. As pessoas precisam ganhar dinheiro, as pessoas precisam gerar renda, né? Então, como que o seu estudo antropológico pode ajudar nisso, às vezes, né? E há várias possibilidades, né? Há várias possibilidades. Então, é uma questão de, né, não deixar que o seu estudo seja simplesmente uma curiosidade, um exotismo, né? Que ele tenha aplicação. E aí para fazer isso, você vai ter que encontrar nessas redes, né? Seja de proteção ambiental, de produção sustentável, de gerência de projetos, né, execução de projetos, né? Então, todo campo vai ter os seus atores, né? Então, dependendo do seu campo, à la Bourdieu, né? Encontre os seus atores, os atores de influência do seu campo e estabeleça redes com eles, né? Aqueles que lhe interessam, né?
que aí é assim que se começa. E é um pouco isso, né? O antropólogo é um pouco isso, tem que dar cara, né? Tem que se enfiar mesmo, meter o nariz onde às vezes não te chamaram, né? Mas é um pouco, às vezes é um pouco isso do nosso trabalho. Só mais uma coisinha que eu fiquei agora, assim, tá meio adiantada a hora, mas como foi que você saiu de Jutaí, afinal? Eu fiquei trabalhando por lá por um ano. Era um projeto que durou 3 anos. Eu comecei lá, mas a verdade é que surgiu uma outra oportunidade dentro da UPAM mesmo, né? No sentido de trabalhar no Mato Grosso com um tema que era mais a ver comigo. Então lá era um projeto de produção de manejo pesqueiro, por exemplo. Eu passei um ano, né, estudando, me dedicando, até estava super interessante, mas por vários motivos eu acabei vindo para um trabalho de proteção territorial aqui no Mato Grosso, que tinha um pouco mais a ver com o que eu fazia na Sexta Câmara, por exemplo, que me interessava um pouquinho mais, que era a regularização fundiária e proteção mesmo, né? Então, para lidar com casos, né, de invasão, por exemplo, que é extremamente comum no Mato Grosso, né? Também era o que a gente fazia lá, mas foi um pouco uma decisão até pessoal, em alguma medida. Eu não queria mais estar morando em Jutaí, isolado daquela forma, né? Aquilo, eu gostaria muito de estar trabalhando com os catuquinos, mas não morando em Jutaí. É um lugar muito difícil, realmente, eu tenho que confessar. Há pessoas maravilhosas, tanto na cidade quanto nas aldeias, né? Eu fui muito bem recebido por todo mundo lá. O Amazonas me deixa uma impressão maravilhosa, né, das pessoas, da recepção, da socialidade, mas é inegável, as condições de vida eram muito difíceis. Para mim, acho que a internet foi uma das coisas que mais pegou. Né? Era muito difícil ficar sem internet, sem conseguir falar com as pessoas, né? Sem conseguir falar com a minha família, com meus amigos. Eu não estava lá sozinho, né? De uma certa forma. Então foi uma decisão até pessoal mesmo, no sentido de saber o que você aguenta, o que está ficando demais para você, porque uma coisa que eu, né, de caução aí, de cuidado para todos os nós antropólogos, né? Muitos antropólogos sofrem muito psicologicamente por conta dos trabalhos que a gente faz, né? Então levem isso em conta, não se também eu falo assim, né, tenham coragem, investiguem, façam as coisas que vocês querem, mas também sempre cuidem de vocês mesmos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Algum comentário? Bem, se ninguém quer mais levantar mais nenhuma questão, então eu vou concluir agradecendo aqui imensamente a presença do Rodrigo. Foi muito estimulante essa conversa. Eu espero que as pessoas, que tenha sido para todos. Agradeço o seu aceite para estar aqui conosco. Agradeço a presença das pessoas que vieram aqui, que participaram aqui com a gente essa noite. É, Quero finalizar a minha fala aqui desejando a você um trabalho de campo super legal, tá? Lá na África, que eu sei que você me disse que deve estar viajando agora, né, logo mais aí, né? Ainda parece que esse mês, né? E passo a palavra, então, para a professora Edilene, que para suas palavras finais, agradecimentos, menção da nossa equipe, se é que você já não fez isso hoje, acho que me lembro agora. Professora, a palavra é sua. Professora Heloísa, eu faço minhas as suas palavras. Ao Rodrigo, além de agradecimentos, admiração, convite antecipado para outras atividades aqui conosco e votos aí de um trabalho de campo bastante exitoso. Vai voltar e contar a experiência para a gente também, depois falar da sua dissertação, enfim. É bom que nós também estamos construindo a nossa rede de colaboradores, de contatos para essa discussão aqui. E agradecer a todos os participantes, agradecer a nossa equipe, eu já de extensionistas, eu nomeei a todos e todas na abertura dos trabalhos. Sem eles, essa atividade
teria sido muito mais difícil, possivelmente não teria acontecido, né, professora Heloísa? Então, Sim, sou muito grata ao nosso suporte, que é muito fino, sim, pessoal. ainda não acabou, nós ainda faremos nosso relatório, tá? E aí, Sim, o informe adicional é que os relatórios, os de certificados, né, vão estar aí disponíveis possivelmente no mês de fevereiro, né? Porque a nossa equipe é pequena, mas é muito atuante, então sairá, tá? sim, especialmente a Cleice Montanha, com os seus cartazes maravilhosos. Muito grata, Cleice. Verdade. E essa é o nosso último encontro dentro dessa ação dirigida para a inserção profissional do cientista social, e acho que fechamos com chave de ouro. Grata, Rodrigo, muito grata por ter aceito. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e a todo mundo por ter comparecido. Fico aí. Quem quiser trocar ideia depois no futuro, só pegar meu contato. Então, boa noite, gente. Até a próxima. Eu vou disponibilizar no site esse vídeo, tá? Depois, quem não viu, conta para os outros que vai estar possível ainda no site, no canal do YouTube. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ai, Elô, ainda bem que tem essa atividade, gente. Como